Fala galera, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas, provavelmente do mundo. Então se liga só, hoje o assunto é muito importante, é coesão textual. E para estudar coesão textual, meu parceiro, você tem de ter toda a atenção do mundo, até porque as bancas cobram demasiadamente este assunto. E não é um assunto importante só para a prova objetiva, é um assunto importante, por exemplo, para a produção textual. Porque redação e interpretação nada mais são do que a mesma coisa. Essa é a verdade. O que você estuda para interpretar um texto, você estuda para produzir um texto. Redação é uma interpretação ao contrário. Agora, quando a gente pensa em coesão, a gente normalmente, depois a gente vai trabalhar isso daqui, mas a gente tem basicamente a coesão referencial e a coesão sequencial. Para que serve isso? A coesão referencial, ela tem o intuito de evitar a repetição de um termo dentro do texto. Essa é a verdade. Porque quando a gente está falando na oralidade, a gente pode várias vezes repetir um mesmo termo e ninguém estranha. Agora, quando a gente está escrevendo e repete várias vezes o mesmo termo, a gente demonstra pobreza de vocabulário. Então, o pronome é o elemento primordial para evitar a repetição desse substantivo. Afinal de contas, a gente repete muito substantivo e o pronome ele trabalha em prol do nome, ou seja, em prol do substantivo. E são 3 pronomes: pronome relativo, pronome demonstrativo e pronome pessoal obliquátono. Sidney, não tem mais nenhum outro elemento que faça coesão referencial? Claro que tem, vários, mas esses 3 elementos são os principais. Porque eu estou te dizendo agora, para você estudar por fora, para pegar uma gramática, ou então pegar a apostila que a gente tem aí no site, no site de concurso, uma apostila essencial de língua portuguesa, e estudar estes 3 elementos. Agora, também tem a coesão sequencial. O que é isso? São as sequências das ideias empregadas dentro de um texto. Se tem causa, finalidade, oposição, conclusão, consequência e por aí vai. Então, você precisa entender que tem de estudar pronomes e conjunções. Estudem, vai fazer a diferença, tá? Então vamos lá. Acompanha aqui comigo, ó. Coesão textual. Um texto é um conjunto de parágrafos formados por conjuntos de frases, formadas por conjuntos de orações, formadas por conjuntos de palavras. Aí uma vez uma aluna foi e falou assim para mim: Sidney, eu confundi aí, não era para ser oração primeiro que a frase, coisa e tal? Claro que não. Vamos lá, vamos entender isso na íntegra. Quando a gente faz uma análise textual, a gente, na verdade, tem de entender que está tudo interligado. Eu só faço uma análise textual se antes eu fizer uma análise gramatical. E toda a minha análise começa num camarada chamado morfema. O que é um morfema? O morfema é a menor unidade significativa de uma palavra. Tanto é que eu posso pegar uma palavra e dividi-la em partes menores. Aí eu vou ter ali alguns morfemas, como o radical, como a vogal temática, como as desinências, modo temporais e número pessoais, se for um verbo, como a desinência de gênero, se de repente for um nome. Então eu quero que vocês entendam isso. O primeiro elemento que a gente estuda é o morfema. Aí depois a gente pensa na palavra, depois a gente pensa na função sintática, depois a gente pensa na oração, depois a gente pensa na frase, depois a gente pensa no parágrafo, depois a gente pensa no período, para entender o texto como um todo. Então eu quero que vocês entendam, já de agora, o que é uma frase. Uma frase é qualquer enunciado que possua um sentido completo. Então, se eu entendi, é uma frase. E não precisa obrigatoriamente ter um verbo. Se você está em um hospital, alguém vira para você e faz assim, ó, silêncio. Você entende que é para ficar quieto. É ou não é verdade? Entende. Então aquilo dali é uma frase. Possui um enunciado com um sentido completo. E não tem um verbo. Agora, quando a gente fala de oração, obrigatoriamente tem de ter o verbo. Obrigatoriamente. Só que nem sempre a oração pode ser considerada uma frase. Pega, por exemplo, a oração subordinada. Eu tenho, quando falo de oração subordinada, uma relação de hierarquia. Aí eu tenho uma oração principal aqui em cima e uma oração subordinada aqui embaixo, dependendo da principal para poder fazer sentido. Ou seja, esta oração subordinada jamais vai ser considerada uma frase, porque ela não tem sentido completo. Ela depende
depende da oração principal para poder o quê? Fazer um sentido completo para o leitor. Então é por isso que a frase está num patamar acima da oração, ok? Agora, a conexão entre essas partes de um texto formam a coesão textual. Aí é claro que aqui a gente vai se ater ao texto escrito. Porque se a gente parar para pensar em texto, tudo é texto. Texto é tudo aquilo que a gente analisa. Eu sou um texto, você é um texto, o mundo é um texto. E a gente interpreta o tempo todo. Agora, quando a gente pensa no texto escrito, a gente tem elementos que vão fazer uma conexão. Não precisa ser só uma conexão de referência. Pode ser uma conexão de ideias, como eu falei aqui para vocês. A gente vai ligar estes elementos através de elementos coesivos referenciais, com o intuito de evitar a repetição, e também vai ligar esses elementos com uma coesão sequencial para ter uma progressão de ideias, para que aquele texto faça prioritariamente um sentido. E a gente vai começar a entender o que é coesão e coerência, tá? Agora, acompanha aqui comigo. A palavra texto vem do latim testum, que indicava tecido, que significa tecido. Assim, a coesão constitui as conexões entre os fios do tecido ou entre as informações, de modo a garantir que o texto pareça um conjunto harmônico. Detalhe: quando a gente pensa em texto, como nos foi apresentado, é exatamente isso, tá? Não é o joguinho da velha, não, é o tecido. Se você olhar mais de perto a minha blusa ou qualquer tecido, você vai perceber que são entrelaçados fios, linhas, para formar mais ou menos isso daqui. Aí é óbvio que é um conjunto harmônico. Só que cada texto tem o quê? Tem as suas entrelinhas, que na verdade são as inferências que a gente vai fazer em relação àquilo dali, só que depende do quê? Depende do nosso conhecimento de mundo. É para mostrar que o texto ele adquire uma certa autonomia a partir do momento que ele é produzido. Então o autor, ele de repente quis dizer uma coisa, só que aquele texto ele pode ser tão bom que ele pode adquirir outras nuances através do quê? Do conhecimento de mundo do leitor. É claro que todo texto tem uma intencionalidade discursiva. Então, a ideia primária foi focada através dos olhos do leitor. Só que na hora que eu leio, vai depender se eu tenho bagagem para interpretar aquilo ou não. Vou citar como exemplo o nosso ambiente escolar e clássicos da literatura, como, por exemplo, Machado de Assis, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Altran Dourado e por aí vai. Aí você, quando criança, pegou um livro para ler e detestou. Provavelmente você não tinha maturidade, bagagem para fazer aquele tipo de leitura. Aí depois de um tempo, já na faculdade, você escuta os seus amigos falando, pô, tal livro é bem bacana, escuta o professor falando, pô, tal livro é muito legal. Aí você pensa, caramba, só eu que detestei? Você detestou talvez porque não tenha lido no momento certo. Porque na hora que você faz uma segunda leitura, agora com a bagagem maior, você, nossa, agora eu entendi, agora eu compreendi. E qualquer tipo de texto é assim, na verdade. Quanto mais eu leio, mais eu absorvo. Perdão. Mais eu aprendo. Então, aí está o segredo para a análise textual, mas está o segredo para a gramática, está o segredo para todas as outras matérias. Se eu quero aprender mais, eu devo repetir cada vez mais e mais aquele conteúdo, tá? Ok? Agora, se liga só. Antes, deixa eu até apagar aqui. A gente diz que um texto está sem coesão quando suas ideias não estão claramente relacionadas. E eu vou mostrar para vocês que é possível um texto não ser coeso, assim como é possível um texto não ser coerente. Então, vou colocar 2 exemplos aqui para que vocês possam entender isso agora, na íntegra. Então, vamos lá, ó. O primeiro, eu não simpatizo com Clara. Ponto. Ela é bonita, simpática e sempre me ajuda.
Aí pensa comigo agora, ó. Vamos olhar estrutura por estrutura. Eu não simpatizo com Clara. Vamos lá. Quem é que não simpatiza com Clara? Eu. Então eu tenho aqui um sujeito, eu tenho aqui um advérbio, que sintaticamente é uma adjunta adverbial de negação. Eu tenho um verbo que é transitivo direto e indireto, que é transitivo indireto, porque quem simpatiza, simpatiza com alguém, quem não simpatiza, não simpatiza com alguém. Ou seja, ele exige a preposição com. Então vamos lá. E com Clara acaba funcionando como um objeto indireto. Se eu simplesmente parasse aqui, o texto faria todo o sentido do mundo. Eu não simpatizo com Clara. É um texto que dá para entender. Agora, ele começa a apresentar argumentos para poder nos dizer o motivo de não simpatizar com a Clara. Aí tá aqui, ó. Ela é bonita. Ela quem? Clara. Então ele começa a apresentar os argumentos para não simpatizar com a Clara. Só que o primeiro argumento que ele apresenta é um argumento positivo. É um argumento em prol da Clara. Aí tu começa, opa, não simpatiza com a Clara porque ela é bonita? É recalque, é inveja. Aí depois, porque é simpática. E caramba, e aí vem o pior. E sempre me ajuda. E aí você para e pensa, como é que eu não vou gostar de uma pessoa que é bonita, que é simpática e que, para piorar, sempre me ajuda? Caramba, ela só tem aspectos positivos, então é óbvio que eu só posso gostar dela. É óbvio que eu tenho de simpatizar com ela. Então o texto, ele é coeso, beleza? Mas ele é o quê? Incoerente. Então, quando a gente pensa em coesão e coerência, coesão é a estrutura do texto, coerência é o sentido do texto. Pensando numa escala de importância, a coerência acaba sendo mais importante que a coesão, porque tem de se fazer entendido, essa é a verdade. Agora, é óbvio que a coesão trabalha em prol da coerência. Então, quanto mais coeso um texto, a possibilidade desse texto ser coerente é muito maior. Mas é óbvio que a gente pode cometer equívocos. E é por isso que na hora da interpretação eu tenho que tomar todo o cuidado do mundo, assim como na hora de produzir um texto também. Então, coesão e coerência caminham juntas, mas tem que tomar cuidado. Coesão é a estrutura e a coerência é o sentido. Agora, eu poderia colocar um texto assim, ó. Brisa suave, ponto. Coqueiros, ponto. Vamos lá. Areia, ponto. Mar, ponto. Se vocês repararem, não há elementos de coesão, nem de referência, nem de sequência de ideias. Os elementos estão isolados. São estruturas nominais apenas. Nem dá para analisar sintaticamente. Essa é uma verdade. Agora, se não dá para concatenar através das estruturas, este texto é um texto não coeso. Ele não está coeso. Agora, pensa comigo. Será que essas palavras se aproximam semanticamente? Se aproximam. Elas fazem parte de um mesmo campo semântico, porque elas fazem com que você e eu pensemos em quê? Numa palavra maior. A gente pensa em praia. Então, se estas palavras todas nos remetem à palavra praia, é porque, de certa forma, esta estrutura linguística que foi apresentada, ela tem uma coerência, mesmo não sendo coesa. Então, não é coeso, beleza, mas é um texto coerente. E então a gente vai entender por que a coerência está num campo maior. Eu poderia criar um slogan, criar uma propaganda, um outdoor para botar na rua e escrever apenas brisa suave, coqueiros, areia e mar. Você não iria entender que eu estava fazendo uma referência, uma alusão a uma praia, a um ambiente de praia? Claro que iria entender. E eu sequer precisei da coesão ali. Então, a gente vai agora cair para dentro de exemplos para poder perceber como é que a gente trabalha a coesão, tanto a referencial quanto a coesão sequencial, tá? Então acompanha aqui comigo, ó. Olá, meus amigos, minhas amigas, você que está estudando para o concurso da PM de São Paulo 2016, nós do LAC Concurso preparamos um curso super competitivo. São mais de 180 videoaulas exclusivas para você. Atendemos 100% digital, temos uma ferramenta
pedagógica muito bem sucedida chamada de Personal Coach. Aqui no LAC Concursos você vai estudar o restante dessa videoaula, que isso aqui é só uma pequena amostra do nosso conteúdo, e muito mais, material de PDF, Personal Coach, que eu estudo em regime de metas por apenas 10 mensalidades de R$25. Você vai ter esse acesso aí e garanto vocês, se vocês cumprirem todas as nossas orientações pedagógicas, lá no dia da prova, lá no dia 5 de fevereiro de 2017, você fará uma grande prova. Tá certo, meus amigos? Espero vocês aqui no LAC Concurso. Já esquecendo, você quer o material de apoio dessa videoaula que você acabou de assistir? Então aqui embaixo, aqui na descrição, tem um linkzinho, clica lá e faça seu cadastro e você baixa esse material gratuitamente. Forte abraço, fique com Deus e espero vocês aqui no LAC. Tchau, tchau. Clique LAC.